La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, né? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento, il rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes esmorece, mas é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Hoje nós vamos conversar com a ambientalista e líder política Marina Silva. Marina Silva é mais do que uma personagem política. Hoje ela é uma personalidade internacional. Foi considerada pelo prestigioso jornal inglês The Guardian como uma das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta Terra. Este reconhecimento vem acompanhado de inúmeros prêmios internacionais que ela vem recebendo em vários países por sua incansável luta pelas questões ambientais e pela sustentabilidade planetária. Dona de uma rara história de vida, Marina aprendeu a ler aos 16 anos, formou-se em História e Pedagogia, foi deputada estadual no Acre e eleita senadora com 36 anos, a mais jovem do país na época. Ela ficou no Senado até 2010, ano em que foi candidata à presidência da República pelo Partido Verde. A surpreendente performance de Marina nas urnas levou a eleição para o segundo turno, contribuindo para um debate mais democrático entre os dois principais candidatos. Política de posições muito firmes, Marina Silva anunciou dias atrás o seu desligamento do Partido Verde. Este tema e outros foram assuntos de nossa conversa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Começamos falando sobre as mudanças em sua vida política, desde as eleições presidenciais de 2010. O que mudou em você depois daquela grande campanha? Um dia desses me fizeram essa pergunta e eu falei que, além das questões mais gerais, mas uma coisa assim que me é bem presente, é que antes eu tinha uma sensação de que eu estava dentro do Brasil. Depois de uma campanha presidencial, que você visita o país inteiro, que num dia só você está em 3 estados, o Brasil fica dentro de você. Então, é uma sensação diferente de você se sentir dentro do Brasil e sentir também esse Brasil dentro de você. Um Brasil diversificado, um Brasil que é raso, é profundo, que é velado e revelado. É uma experiência muito rica. Acho que não tem... muda as pessoas, né? Muda as pessoas e faz com que o teu olhar e a tua escuta fique muito mais aguçado, sabe? E você teve 20 milhões de votos, né, que é uma parte imensa do Brasil que acreditou na tua proposta, né? E o que você vai fazer agora? Bem, primeiro, não tratar esses 20 milhões de votos como se eles fossem meus. E nem como se fosse uma herança. Quando terminou a eleição, as pessoas diziam, e o que você vai fazer com essa herança? Eu dizia, primeiro não é uma herança, é um legado. A herança pressupõe um espólio a ser dividido. E o espólio dividido sempre pressupõe um morto. E o eleitor está vivo, dono do seu voto e eu espero querendo construir a sua história. O legado, ele pode ser apropriado por todos, não pode ser privatizado por alguém. Né? Então, na perspectiva do legado, eu espero sinceramente que o movimento socioambientalista possa ver que de fato tem uma relevância significativa dentro do Brasil. Antes a gente era chamado de meia dúzia de ecochatos e eu espero que eles possamos, né, que eu sou parte, fazer com que isso prevaleça como processo na realidade do Brasil. Que o governo possa ressignificar o seu olhar para o desafio da sustentabilidade, que sempre trata a questão ambiental como externalidade, como algo à parte, alternativo, né? E os partidos políticos, de um modo geral. Né? Essa é uma transformação de
tamanha magnitude que não dá para ser pensada só com um partido ou só com uma pessoa com essa bandeira. Tem que ser todos ao mesmo tempo agora. Você falou em sustentabilidade, né, que é uma palavra difícil das pessoas entenderem, né? O que significa exatamente isso, né? A sustentabilidade, né? Mas olha, as pessoas, elas às vezes, talvez nem dominem o conceito, essa coisa para iniciados e especialistas, mas elas têm a sensibilidade, a noção. E é muito rápido, elas pegam as coisas de uma forma no campo muito mais do simbólico, da sensibilidade. O que é algo sustentável? É aquilo que você pode utilizar agora, pensando nos recursos naturais, por exemplo, para satisfazer as tuas necessidades, sem comprometer os direitos e legítimos direitos dos que virão depois de você. Tem um provérbio africano que ilustra bem essa questão da sustentabilidade. Eles dizem o seguinte, acho que são os Maasai lá do Quênia. Eles dizem que a terra a gente não deixa de herança para os nossos filhos e netos. A gente toma emprestado deles. E é muito bonita essa perspectiva. A sustentabilidade é isso, é você saber que nós estamos tomando emprestado dos nossos filhos e netos. O ar que nós respiramos, a floresta, a biodiversidade, a água, a terra fértil, e que nós devemos devolver para eles ou nas mesmas condições ou em melhores condições, eu espero, porque o planeta já está em vermelho em 30%. Agora, esses são conceitos muito lindos, né? E todo mundo devia caminhar na sua vida por aí, né? Acontece quando você cai na selva da política, né? Isso tudo vira uma coisa assim meia... como se fosse, você falou dos ecochatos, né? Assim que nos chamavam. O desenvolvimento requer também destruição, né? Como fazer esse equilíbrio, né, Maria? Esse manejo, né? Olha, impacto zero é impossível. Claro. Nós vamos sempre impactar a natureza, os recursos naturais. O problema é fazer isso a partir do próprio princípio da natureza. Aliás, a ideia de sustentabilidade vem da observância dos sistemas abertos que se alimentam e retroalimentam, certo? E permanecem aptos à vida sem entrar em colapso. É isso que nós devemos fazer, nos compreendermos como um sistema aberto e não como um sistema fechado, senão nós vamos estagnar. A economia não precisa ser em oposição à ecologia. Aliás, o desafio desse século é fazer essa integração entre economia e ecologia, sabendo que vamos sempre estar impactando a natureza, mas numa dose que ela tenha a condição de se regenerar, porque ela tem uma boa capacidade de suporte. Já somos 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, né? Agora, se esses 7 bilhões forem consumir o que consomem os americanos, os japoneses e os europeus, precisaríamos de 4 planetas Terra, e nós só temos um. Há 20 anos atrás, Marina, eu era secretário de Meio Ambiente aqui no Rio, quando foi feita a Rio 92. Eu participei de todo esse processo, né? 20 anos depois, muito pouca coisa mudou, na verdade, né? Agora nós vamos ter o Rio mais 20. Rio mais 20, agora em 2012. E você, como é que você vai participar dessa conferência? Olha, primeiro eu acho que tem uma interrogação, é o que vai ser essa conferência. Né? Porque a sensação que dá é que nós temos um grande espaço, como se fosse uma grande caixa praticamente vazia. Né? E os governos, não só o governo brasileiro, mas o governo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande em relação a tudo isso, precisam ocupar esse espaço com as exigências que o tempo está nos colocar, certo? Então, é preciso responder primeiro essa questão. Essa avaliação dos 20 anos que passaram, vamos ficar apenas tentando criar uma narrativa que justifique o pouco que fizemos? Ou vamos olhar criticamente para esse pouco que fizemos, nos ancorarmos no que fizemos para avançar, né, para os próximos compromissos? Vai tratar de desenvolvimento e governança. Qual é a governança que vai sair daí? Né? Eu defendo, juntamente com um grupo de pessoas, inclusive o governo francês, de que se tenha uma organização mais forte, né, semelhante à Organização Mundial de Comércio, semelhante à Organização Mundial de Saúde, que possa tratar da questão ambiental, né, dando a relevância que ela tem para a crise que nós estamos vivendo. Né? E há ainda um olhar que diz que nós precisamos
dar uma certa prioridade para os países ricos e os países de economia média, como é o caso do Brasil, a China e a Índia. E, nesse sentido, o G20 deve ter uma atuação mais forte nessa questão do desenvolvimento sustentável e das mudanças climáticas. Por quê? Ainda que esse seja um processo multilateral, que trabalha com consenso dos 180 países que são signatários da Convenção, os 20 países ricos e em desenvolvimento, de médio desenvolvimento, eles respondem por mais de 80% da população do planeta. Se eles resolverem esses 20 do gasto países... de energia. Exatamente. Então, ter uma ação mais forte, com certeza a gente pode ter respostas sem abrir mão, claro, do processo multilateral mais amplo. Então, a Rio+20 é um processo que ainda está em construção. Tem a participação dos governos, a participação da sociedade. A minha participação, enfim, vai ser de alguém que não tem mandato, vai ser de alguém que está na sociedade. Eu fui convidada pelo secretário Ban Ki-moon para fazer parte de um grupo de 20 pessoas, não é, que estão advogando as metas do milênio. Não é? E entre esse grupo estavam Gary Matai, Inácio Sachs, enfim, o Yunus, várias pessoas. E eu entrei no lugar da ex-presidente do Chile, Bachelet. E, enfim, estou buscando ver uma forma de contribuição. Obviamente que é uma contribuição muito mais no campo da mobilização social e modesta já. Isso, e que não sou governo, como eu fiz nas outras convenções. Em Bali eu já não era mais ministra, em Cancún eu não era mais ministra, e, enfim, é mais ou menos isso. Pois é, e agora você não é mais ministro, não é mais senador e não tem nem partido, né? Como é que você está vivendo esse limbo, assim, vamos dizer, político? Olha, primeiro que eu não considero um limbo. Eu considero a riqueza de pensar a política sem o pragmatismo eleitoral, sabe? A gente tem que dar um sentido para a política fora do período de eleição. É verdade, mas para transformar você tem que estar lá dentro. Mas você transforma também estando aqui. Né? E eu não nego os partidos políticos, eu acho que a gente está vivendo uma crise política sem precedente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O sistema político brasileiro, não é, está em colapso. E nós temos que ter um olhar para isso no sentido de nos recriarmos na política. E quando eu falo a crise da política e do sistema político, não é um olhar de fora também, é um olhar de dentro. Se a política é a forma de resolver os interesses coletivos e os problemas dos homens... Única forma. Né? Enfim, então, ao entrar em crise essa forma, nós também estamos em crise com ela. Certo? Senão a gente vai ter um olhar iluminado, não é, por sobre a crise. Então, eu estou me colocando na crise. O problema é a gente também passar por um processo de desidentificação dos problemas. Porque enquanto você está identificado com eles, você não consegue vê-los. No momento que você começa a ver, é porque você já está, de alguma forma, percebendo outros caminhos, sabe? E é muito interessante, paralelo a esse sistema político em crise, tem um outro sistema brotando, uma nova linguagem se estruturando, tem novas estruturas que podem surgir como possibilidade, novos processos a serem construídos. É só pensar nas redes sociais, no que está acontecendo no Oriente Médio, e a forma que as pessoas estão se... entre aspas, revoltando, né? Há uma nova maneira de se fazer política também, né? Há uma demanda por participação, uma declaração muito forte de que as velhas estruturas não respondem mais àquilo que o cidadão, enfim, informado, com condição de criar sua audiência, criar sua rede de opinião e de comunicação, apresentar sua demanda ou apresentar sua ideia, sua proposta, já não se sente contemplado nos seus representantes. E há, por outro lado, um descolamento, né? Você vê, o Datafolha fez uma pesquisa que diz que 80% da população não quer as mudanças propostas no Código Florestal, como fizeram os deputados com o relatório do deputado Aldo Rebelo. 80% da Câmara dos Deputados votou favoravelmente à proposta do deputado Aldo Rebelo. Ou seja, há um descolamento entre aquilo que a sociedade sinaliza como uma demanda importante para ela, proteger floresta, biodiversidade, recursos hídricos, e aquilo que
os seus representantes políticos estão fazendo. Vai acontecer um momento em que ela vai alinhar novamente, pelo menos parcialmente, essa diferença. O Código Florestal é uma lei que impõe regras para a preservação ambiental em propriedades rurais, determinando a quantidade de áreas e os locais a serem preservados pelos produtores. O projeto de lei causou um vigoroso choque de ideias entre as bancadas ruralista e ambientalista do Congresso, graças a uma emenda do relator Aldo Rebelo, acrescentando, entre outras medidas, anistia a produtores rurais que haviam desmatado áreas que deveriam ser preservadas. O novo Código Florestal foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai para discussão no Senado. Líderes do governo garantem que a presidenta Dilma Rousseff irá exercer o seu direito de veto, caso o Senado aprove emendas prejudiciais à preservação do meio ambiente. Marina, a gente que conhece o Aldo, né, é um homem sério, né? O que acha que levou o Aldo a essa série, digamos assim, de equívocos, né? Porque eu não sei se a sociedade entendeu bem o Código Florestal, né? Se foi bem discutido. Como é que você analisa isso? A maior parte da esquerda brasileira e do mundo inteiro não foi capaz de compreender a questão da ecologia, do desenvolvimento sustentável, a demanda socioambiental que o mundo está atravessando. A direita também não, né? Mas eu estou falando aí porque você colocou a questão do Aldo, né? Como é que as pessoas que têm uma identidade com a questão da democracia, com as demandas sociais, da inclusão social, o próprio PT também foi assim, e é assim, não conseguem perceber, não é, essa questão como sendo a utopia desse século, certo? Então, essa falta de compreensão faz com que as pessoas achem, inclusive o próprio deputado, de que isso é uma demanda externa a nós, sabe? De que nós estamos sendo pautados pelas ONGs internacionais, que a lei brasileira é fruto de uma conspiração dos interesses econômicos contra o Brasil se tornar uma potência agrícola. Essa é uma demanda nossa. 80% da população brasileira quer o Código Florestal que proteja a floresta e não que destrua a floresta. As pesquisas internacionais mostram que no Brasil, e isso a gente deve muito à imprensa, que se colocou no lugar de mediadora entre o discurso hermeticamente fechado dos especialistas e a sociedade, né? As pesquisas feitas internacionalmente dão conta de que o Brasil é o país em que a preocupação com o problema das mudanças climáticas é um dos maiores em todo o mundo. Então, nós temos uma riqueza, o maior capital que um país pode ter para fazer essa transformação, o Brasil tem. O Brasil tem essa sensibilidade da sociedade e tem abundância em recursos naturais. Então, é uma questão de prioridade, de visão estratégica. Né? Quando eu dizia na campanha, né, que a gente não precisava de gerente, a gente precisa de quem tem visão estratégica, ainda que a gente deva respeitar o perfil gerencial das pessoas e que são competências. Mas nada diz que ter perfil gerencial impede de ter também a visão estratégica, que eu espero, inclusive, que esse legado ajude o governo e a presidente Dilma a focar nessa visão estratégica. O Brasil é o país que reúne as melhores condições de fazer essa inflexão civilizatória. O Brasil está hoje, no século XXI, para a mudança do modelo de desenvolvimento, como os Estados Unidos estiveram no passado para a visão desenvolvimentista. Eles foram capazes de acompanhar os países de cultura milenar e se tornar até, para o que é desenvolvimento na concepção do século passado, mais desenvolvido do que eles. O Brasil é o país que tem essas condições. Agora, nós precisamos investir em tecnologia, inovação, conhecimento, utilizarmos os recursos do pré-sal para essa virada e nos transformarmos no país de uma economia verde, de uma economia de baixo carbono. Você era ministra, né? Você deve ter se deparado muito com essas questões de, sei lá, tem que fazer uma hidrelétrica, é importante para o desenvolvimento, você sabia que era importante, no entanto demanda muito tempo, o empresário também não pode ficar parado, o país precisa de energia, né? Como fazer, né? Quer dizer, dentro do governo devia ser muito difícil para você, né? É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. O problema é que a gente tem uma cultura
parece uma ofensa, que eu vou dizer meio juvenil. A gente quer um mundo sem senão, sem senões, sabe? Quando você diz pode, desde que, a leitura que se faz... Que é contra. É contra, né? Eu dizia, é possível dar a licença do Complexo do Madeira, desde que a gente resolva o problema dos bagres, desde que a gente resolva o problema dos sedimentos, desde que a gente resolva o problema da malária. São ou não são problemas relevantes, né? Uma hidrelétrica em que em 10 anos, pela primeira tecnologia proposta, o lago poderia estar assoreado em 50%, é mesmo que jogar o dinheiro do contribuinte fora. Então, tínhamos que resolver o problema dos sedimentos. Um empreendimento que pode sacrificar a reprodução e levar à extinção os grandes bagres da Amazônia é algo que a gente não pode tratar como se fosse normal, natural. E ainda, uma hidrelétrica que poderia causar relevantes problemas sociais, como já está causando, incidência de malária e outros problemas mais graves, esses problemas tinham que ser resolvidos no processo de planejamento do empreendimento. Não podem ser tratados como externalidades. Mas quando você diz os senões, as pessoas dizem que você está sendo contra o desenvolvimento, contra o país gerar emprego, contra ter energia. Aí vem a diferença que eu digo da transformação na política, não é? Na linguagem velha da política, você se rende a isso, certo? E você não coloca a nova demanda, não luta por ela. Você simplesmente vai pelo discurso mais fácil, que rende voto, que rende simpatia. Na construção desse novo mundo possível, espero, você tem que pagar um preço por isso. Claro. Mas o bom é que quando a gente se dispõe a pagar o preço, o resultado vem. O Brasil pagou um preço para ter estabilidade econômica. O Brasil pagou um preço para ter os avanços na política social. Nós vamos ter que pagar o preço para auferirmos o ganho de uma economia sustentável. Porque nós somos uma potência ambiental. Agora, você vem dessa região da Amazônia, conhece bem a Amazônia, enfim, viveu no Acre, né, Marina? Você acha que a Amazônia é cobiça internacional? O meu maior medo em relação à Amazônia não é da cobiça internacional, é da nossa própria cobiça.